Lá no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do 1 ao 7. Lucas 15, do 1 ao 7. Todos acharam? Amém? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, põe-se sobre seus ombros, cheio de júbilo. E, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Que ao abrir da minha boca, ó Deus, seja o Senhor me direcionando, o teu Santo Espírito me guiando, ó Deus, e que eu possa transmitir aos irmãos sobre a necessidade que nós temos, ó Deus, tanto a mim quanto a eles. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Então, nós começamos aqui, Jesus amava, né, estar com os pecadores, né? Isso era dele, né? Porque multidões o seguiam, porque, meu Deus, quanta coisa boa, né? Que ele falava, não só para os tempos dele, mas hoje, né? Que perdura até os dias de hoje e eternamente e eternamente. Então, os publicanos, né, aqui fala primeiro os publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas, eles eram pessoas assim, Jesus chamava de sepulcros caiados, né, porque eles tinham aquele revestimento bonitinho, né, mas por dentro, vamos falar assim, podridão, né? De repente, eles eram muito estudiosos, né? Que eles que deveriam dar o exemplo. Mas Jesus, ele não que ele procurasse, a multidão toda o procurava, mas os pecadores e os publicanos estavam mais junto dele. Os publicanos eram os cobradores de impostos e os pecadores, assim como nós, né? As pessoas que... Mas Jesus, né, na sua imensa sabedoria, né? Ele preferia, não é que ele preferia, lógico que ele gostava dos outros também, mas aqueles que mais necessitavam. Enquanto que os escribas e fariseus, que, né, se consideravam, vão ver, os bambãs da vida aí, e eles se achavam que agradavam, eles se achavam perfeitos e justos, né? Vamos falar até arrogante às vezes, né? E que eles é que deveriam estar ensinando, não, mas eles criticavam. Eles não queriam que Jesus se assentassem e comessem, né? Como diz aqui no texto, né? Este recebe pecadores e come com eles. Eles eram do contra.
Eles não queriam, acho que eles queriam atenção para eles, né? Mas Jesus, então, para ensinar, para advertir, eu creio que sim. Ele então lhes propôs essa parábola, né? Falando do. Ele disse que um homem, que homem dentre vós, estava falando para eles mesmo, que tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, não vai atrás dela, deixa as outras lá no deserto, as 99, e vai procurar essa que havia se perdido, né? E lá em Lucas, no 19:10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse capítulo aqui é que se refere ao evangelho que fala sobre Zaqueu. Lá no finzinho ele diz isso aí, né? Para Zaqueu, porque ele também foi criticado, né? Assim, por Jesus, foi comer com ele, foi na casa dele, diz que ali havia chegado a salvação, né? E Jesus disse isso lá no último versículo, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. E Jesus falava através de parábolas aqui, nesse caso é uma parábola. Parábolas são pequenas histórias, né, do cotidiano da época, aquilo que se vivia, que se vivenciava ali. Por isso era assim fácil de assimilar, né, quando se falavam em histórias assim. Pelo menos eu acho. Que se eu tivesse lido só o texto, eu acredito, né, que os irmãos já teriam entendido, né, quem é essa ovelha perdida, que Jesus às vezes vai atrás, né, e quer trazer de volta. A ovelha que se desvia, né? E aí Jesus, nessa parábola, ele fala da ovelha que se perde, né? Que se afasta do pastor, ela deixa de ouvir a voz do pastor, porque a ovelha ela reconhece a voz do pastor. Nós estamos falando aqui, no caso aqui, o exemplo que ele deu foi ovelha animal, né? Que tem o seu pastor e ela tem que andar sempre juntinha com o rebanho. Porque se sair, desviar por alguma coisa, ela não vai conseguir mais voltar. Então, foi esse exemplo aqui que Jesus estava querendo ensinar, né, para esse povo que estava aí ouvindo, né? E aí ele disse assim que se a ovelha se afastar do pastor e deixar de ouvir a voz do pastor. E a gente sabe que a ovelhinha, ela é um animal, vamos falar assim, tolinho, porque ela não sabe encontrar, ela não sabe onde tem comida, ela não sabe onde tem água. Ela nem sabe que está perdida, mas ela está perdida, né? E aí, e ela é diferente, às vezes, de outros animais que a gente vê, como cavalos, de repente, cachorro ou gato, são animais que... Os cavalos, por exemplo, quando eles saem, alguém sai para cavalgar, e depois solta, ele vem direitinho de onde ele saiu, que é ali, a baia, né? Ele conhece o caminho. Agora, isso aqui eu já presenciei, por isso que eu anotei. Cachorro e gato pode enfiar dentro de um saco, amarrar apertadinho, levar aí quilômetros longe. Demora uns dias, mas ele está voltando para casa. Então, conhece o caminho também. Mas é diferente da ovelha, né? Quando a ovelha está perdida, eu fico imaginando, né? Aí Jesus diz que
ele compara, né, a gente com as ovelhas. É lógico que ele estava falando assim, nesse termo de parábola, nessa historinha, mas se referindo, né, a nós, seres humanos, né? E nós, como ovelhas humanas, que somos comparadas com as ovelhas animais, foi o que eu anotei aqui. Se as ovelhas se distanciarem do rebanho, certamente se perderá, e nós também. Nem sempre fazemos as melhores escolhas, né? Porque muitas vezes nós estamos congregados, né, a um rebanho de seres humanos que são dirigidos por um pastor. Aqui nós temos o pastor Gilmar. E nós temos que ter o cuidado, porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Nós estamos no caminho e damos ouvidos, às vezes, né? Ou alguém, alguma coisa no ouvido falando, ou pessoas, um lugar melhor. Não sei. Tem muitos fatos, né? Que a gente vê que acontecem. Eu olho assim, como igreja que somos, como ovelhas que somos do Senhor Jesus. Não tem, né? Que a palavra de Deus nos direciona, ela nos capacita, ela nos ensina. Então, nós não temos que dar esse ouvido, né? E muitas vezes a ovelha humana, ela se perde por isso, por estar ouvindo, e quando ela vê, ela já está fora ali do seu aprisco e vai andando, caminhando sem direção também, né? E precisa de uma pessoa que a direcione, que traga orientação, né? Nós precisamos de alguém para nos direcionar. Ai, pessoal, esse mosquitinho está enchendo, né? Meu Deus, perdão, Senhor. E aí nós precisamos dessa direção, né, para que nós nos encontremos, né, e voltemos para o nosso lar, para a nossa casa, de onde saímos. Precisamos de um pastor que nos proteja desses lobos aí que sempre estão estão nas proximidades, né, da gente. Que é isso que eu expliquei, né? De repente, você pensa que aí é uma ovelha e é um lobo te levando para um mau caminho, né? Te dando uma direção errada. O significado da ovelha perdida é simples, mas uma das verdades mais importantes da vida é: os perdidos precisam de um Salvador. Que é o nosso caso, né? Nós, ovelhas humanas. Assim como a ovelha que está perdida, ela e sozinha, desprotegida no deserto, e precisa do pastor para resgatá-la, os perdidos precisam de Jesus para salvá-los. Jesus é o nosso bom pastor e Salvador, que deu a sua vida para que pudéssemos viver. Lá no livro de Isaías 53:6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre Jesus, né? Deus ofereceu o seu Filho e sobre ele colocou a nossa iniquidade, né? Todo o nosso pecado. Nós sabemos que nós, ovelhas do Senhor, precisamos desesperadamente do nosso pastor.
nós temos assim, que reconhecer, né, que o nosso erro, o nosso pecado, e que nós temos essa necessidade, porque às vezes, por nós mesmos, nós não conseguimos sair, se não é pela misericórdia de Deus e de um ser humano, aqui na pessoa do pastor, que nos traga de volta, porque ele tem todo o cuidado, assim como o pastor da ovelha vai lá, ensina ele onde fica a comidinha, onde fica a água, tira a lã dele quando é necessário, porque aquilo deve pesar muito, né? Então, dá aquele trato ali todo especial. Imagine nós, seres humanos, como ovelhas e direcionadas pelo Senhor. E quando nós nos encontramos perdidos por qualquer situação, a necessidade que nós temos do pastor perto de nós para nos aconselhar, para nos dar a direção e fazer com que voltemos, né, ao aprisco. Eu anotei aqui pouca coisa, porque eu sei que a tarde da bênção é mais, assim, curtinho. Não podemos atravessar o Mar Vermelho. Então, eu achei que daria, assim... Mas é que eu falo, às vezes, de mais, às vezes de menos. Hoje eu comentei isso com uma pessoa. Então, não gosto de meio termo. Mas é que nós possamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor e sermos obedientes a ele quando ele nos chama. Assim como as ovelhas, né? Quando o pastor, eu imagino que quando o pastor vai em busca daquela ovelha, ele a chama, porque cada uma tem um nome, né? Então, ele chama pelo nome. E assim como Jesus é nosso pastor, ele nos chama pelo nome também, porque mesmo que nós tenhamos nomes iguais, ele sabe quem é um, quem é outro, quem é uma ovelha, aquela que está necessitada, que não, e ele vem ao nosso encontro. E nessa parábola também, de ovelha perdida, nos ensina que Deus, ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando nos sentimos perdidos aí por alguma circunstância, algum fato, algum acontecimento, que eu não acho que é o caso para nós nos perdermos. Aí é que nós temos que ir em busca mais e mais do nosso pastor e Salvador, que é Jesus Cristo. Ele sempre nos ama e busca e nos recebe de volta com amor e alegria. Deus não despreza, né, ninguém, por pior que nós somos. Ele se alegra, né, que quando o pastor aqui das ovelhas, ele encontra com a ovelha, ele faz festa, né? Ele a coloca em seus ombros, né? E traz de volta para o seu rebanho. E ele se alegra, né? A palavra do Senhor diz que ele convida lá os vizinhos e os amigos, venham festejar comigo, porque a ovelha que estava perdida foi achada, né? E é uma celebração, né? Faz festa. Imagine Jesus, né? Quando ele traz de volta uma que está desviada ali do seu rebanho, né? Ele deve se sentir muito alegre, muito feliz. Tanto é que aqui, continuando no versículo 7, diz assim: digo-vos que assim haverá no céu, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eles muitas vezes, eu acho que ali se referindo
não anotei nada, mas seriam as 99 ovelhas que se achavam, vamos falar, os fariseus, os escribas, seriam eles? Os 99 que... Não, eu não... Né, eles não batiam no peito, falavam, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles achavam que não precisava de arrependimento. Eu entendi assim. Não anotei, isso aqui estou falando fora do texto e do contexto, por conta própria, mas eu imagino que sim. Porque senão, apesar de eu ter lido, eu achei que ia me estender muito, né? Mas a palavra de Deus nunca é muito, sempre é pouco. Por mais que a gente busca, por mais que a gente leia, por mais que a gente tenta, né, conhecer esse nosso Jesus, sempre ainda é pouco. Então, aqui nós aprendemos, né, que Deus, Ele nunca nos deixa sozinho, mesmo quando nos sentimos perdidos. Ele sempre nos ama e busca, e nos recebe de volta com amor e alegria, assim como está ali no texto sobre as ovelhas, animaizinhos, né? Imagina como esse pastor se alegrou, não? Por uma ovelha. Tinha 100. O que era uma? Mas essa uma era importante para ele. Assim como nós somos para Jesus, né? Nós precisamos reconhecer os nossos erros e nos arrepender, e assim nos permitir ser encontrados pelo pastor, aqui Jesus Cristo, né? Então nós temos que nos arrepender, né? E reconhecer que de fato erramos. E que possamos nos alegrar, terceiro ponto, anotei aqui, que possamos nos alegrar com a salvação e estar sempre próximos de Deus, que nos ama e cuida de nós como um bom pastor de suas ovelhas. Amém? Amém, igreja? Foi até aqui pouquinho, eu já fui boazinha.